Pessoal, estamos de volta nessa aula deliciosa, não tem como falar que não, né? Do item aí 45.2 em diante. Só que eu tenho até uma notícia para vocês aí. Para falar disso aqui, ó, uma notícia boa eu tenho. Para falar de embargos de declaração, porque ó, vamos ler primeiro, ó. Quando da reiteração de embargos, declaração reconhecidamente como protelatórios, a multa imposta, cujo recolhimento é condição de procedibilidade de qualquer recurso, deve ser anotada pela serventia na capa dos autos, indicando aí a folha onde foi aplicada essa penalidade. Vocês concordam que para explicar embargos de declaração, eu preciso ter primeiro a noção de que é um recurso, eu preciso ter algumas noções. É isso que eu vou passar para vocês agora. Então, vamos tomar cuidado, voltem para mim, porque senão fica chato, né, pessoal? O que é embargo de declaração? O que é protelatório? Que multa é essa? Que diabo que tem que anotar na capa? Não tem jeito. Então, vem para cá, vem para cá, vem para cá. E vamos dar uma olhada aqui, ó. Teve uma sentença, tá? Aqui saiu uma sentença. Sentença. Essa sentença cabe o quê? Cabe recurso, não é? Se essa sentença, ela pode ter dois caminhos. Ou ela pode ninguém recorrer, né? Não há recurso, e aí todo mundo sabe o que acontece com uma sentença que não cabe recurso. Ocorre o trânsito em julgado. Nenhuma novidade. Ok? Mas, eventualmente, cabe recurso. Ora, um dos recursos é a apelação. Só que eu pergunto para vocês, imagine uma sentença que tenha omissão, contradição ou obscuridade. Lá no processo civil, lá no CPC, é isso que importa, ó. Omissão, contradição, obscuridade. Dá para apelar? Não. Então a gente vai entrar com uma coisa chamada embargos declaratórios. Ou embargos de declaração. Tudo bem? Só que o problema é que muitas vezes esse recurso é utilizado como meio de empurrar com a barriga, como meio meramente protelatório. Por conta disso, o sujeito pode receber uma multa aqui nos embargos declaratórios. Vocês vão ver agora o que pode acontecer. Vem para cá. Vou abrir, portanto, olha ali, ó. Ó, quem vai fazer nossos cursos de processo, olha que bonito, ó, os esqueminhas que a gente apronta, olha que legal. Há uma petição, que o juiz que proferiu a sentença, né? Aí o que acontece? Só que isso aqui eu não vou entrar nisso agora, não. Para vocês não é tão importante nesse momento o embargo de declaração em toda a sua essência. O que importa para nós é entendermos isso aqui, ó. Artigo 535. Cabe embargos de declaração quando? Estou no CPC, tá? Quando? Cabe quando houver na sentença ou no acórdão, pode ser que isso foi lá em superior instância, obscuridade, contradição ou omissão. Por isso que eu brinquei, lembra de um local oco, né? Que o tribunal deveria se pronunciar. É isso aqui que está aqui embaixo. Ou seja, de a sentença se ela ter omissão, contradição ou obscuridade. Nesses casos, vai caber embargos de declaração. Pessoal, em que pese nós não precisarmos agora
embora não precisemos agora de todo o conhecimento de embargos, já vamos aproveitar, cai na prova. Os embargos serão opostos no prazo, opostos, a palavra certa é essa, não é interpostos, no prazo de 5 dias em petição dirigida ao juiz ou relator, e indicando o ponto obscuro, contraditório ou omisso, ok? E não precisa de preparo, vocês vão aprender no momento oportuno o preparo. Aí o juiz vai julgar, para papi, para popó. Aqui é que me interessa. Pessoal, prestem atenção. Quando manifestamente protelatório o embargo meramente é para empurrar com a barriga. O juiz ou o tribunal, declarando, né, que os embargos são protelatórios, ele condena o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a 1% do valor da causa. Professor, volta para mim? Pois não. Aliás, não. Abre aquela tela que o senhor aparece embaixo. Aí. Professor, quer dizer que se o juiz entender que aquele embargo de declaração é meramente protelatório, procrastinatório, só quer empurrar com a barriga, o juiz pode aplicar uma multa de até 1%. Ok. E se o sujeito reiteradamente entrar com o embargo de declaração, de novo. Reiterar de novo é ótimo. Reiterar o embargo de declaração. O que faz com ele? Olha aí, ó. A multa, ela será elevada, meus queridos, até 10%. Primeiro até 1, depois até 10. Ah, professor, posso falar uma coisa? Pois não, Wilbur? Professor, quem tem dinheiro não está nem aí. A pessoa sabe o que vai falar? Eu vou entrar com apelação agora. Dane-se, não vou nem pagar multa nenhuma. É aí que está o problema. A onça bebe água agora. Reparem uma coisa. Ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao recolhimento dessa multa. Ah, agora eu entendi, professor. Agora eu entendi. Quer dizer o seguinte, o sujeito foi condenado, professor. E aí, se ele até 1%, ele reiterou tal, agora ele quer entrar com apelação. Só que tem uma coisa, para ele entrar com outro recurso, ele tem que recolher primeiro essa multa. Eu já entendi, professor. Por que o senhor veio até aqui com a gente? Entendeu? Agora, olha que interessante. Se chegar uma apelação lá para o escrevente e ele não ficar esperto, ele vai lembrar que tem multa para ser recolhida ou ele vai receber a apelação? Ele vai receber a apelação, professor. Pois é. Então você descobriu por que existe esse dispositivo nas normas da corregedoria. Quando da reiteração de embargos de declaração reconhecidamente protelatórios, a multa imposta, cujo recolhimento é conditio sine qua non, é condição de procedibilidade de qualquer outro recurso, ela deve ser anotada pela serventia, pelo escrevente, na capa dos autos, indicando a folha onde foi aplicada. Moral da história, pessoal, olha pra mim. Quando chegar a apelação desse malandro, olha o que você vai fazer, ó. Apelação, ó, vai furar, ó, como é que fura, ó. Pega o meio, ó, faz assim, ó. Vou ensinar como é que fura. Pega, vai naquele, clock, vai lá. Vamos pôr nos autos? Vamos? Só que na hora que você vai juntar, você vai olhar na capa e vai ver o quê? Né? Para quem está pegando a aula agora, isso aqui não é um livro de tributário. Eu estou simulando que isso aqui são os autos do processo. Por favor, é apenas uma alegoria. Então, você vai olhar na capa e vai ver o quê? A anotação, olha lá, ó. Até a folha de onde foi aplicada a penalidade. Moral da história, você vai escrever lá para o cara, antes de receber a apelação, tem de fazer o recolhimento da multa, do embargo. Entendeu a jogada? Professor, eu entendi a jogada e foi boa essa volta lá para o processo civil, porque cai na nossa prova também. Muito bem. Professor, posso abusar? Pode, filho, fala. Cabe também no processo penal os embargos declaratórios, porque aqui eu já aprendi, 5 dias. Cabe. Tá aí, ó. Depois você estuda pela madrugada. Código Processual Penal, Código de Processo Penal, 619.
aos acordos proferidos pelos tribunais ou pelas câmaras. Também pode haver aquilo que a gente chama de embargos de declaração e não só nos tribunais, como também embarguinhos. Prazo de 2 dias contado de sua publicação, quando na sentença houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Professor, reparou que aqui não é oco? Não, aqui não é oco. Aqui é o Código de Processo Penal. Veja, eu saí da tela e não falei para onde eu ia. Vamos comigo para cá, por favor. É que aqui o estudo é gigantesco, então a gente nunca sabe onde está. Veja que no CPP, no Código de Processo Penal, não é oco, é ocão. O que fala lá? Fala omissão, né? Omissão, põe lá, professor. Olha lá, ó. Ambiguidade, então fala obscuridade, contradição, omissão ou também ambiguidade. Então, o que eu fiz? Coloquei esses elementos aqui, eu coloquei aí para vocês. Ocão. Omissão, contradição, ambiguidade, obscuridade. Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo, professor, tranquilaço. Professor, a gente pode fazer uma questão para ver se a gente já está bem, se não está bem. O que o senhor acha? Eu posso, mas só vai me valer a resposta. Já vou mostrar com a resposta, porque as outras, algumas delas eu não falei ainda. Vamos já ver a resposta. Olha lá, ó. É correto afirmar, prova da VUNESP 2007, quando da reiteração de embargo de declaração reconhecidamente protelatórios, a multa imposta deve ser anotada pela serventia na capa dos autos, indicando a folha onde for aplicada, quando foi aplicada a penalidade. Olha a letra B. Os escrivães diretores enviarão ao juiz ou órgão do MP até 5 dias para assinar o termo. Nós nem verificamos isso ainda, mas está errado. Porque não pode sair. Vocês vão ver no momento oportuno. O que mais que eu posso falar? Processo... Não posso falar da C, não cheguei ainda. Olha a D. Após revisados e decorrido 1 ano. São 2 anos. Olha aí. Todas as sentenças cíveis, em geral criminais, exceto a extintiva de punibilidade, devem ser registradas. Não, até as extintivas de punibilidade. Senhores, vimos a A, só a letra B e aí a que eu ainda não corrigi, porque nós vamos falar daqui a pouco. Vamos andar. 45.3, o que diz aí? Havendo recurso tramitando no tribunal competente, havendo recurso tramitando no tribunal e encontrando seus autos principais em primeira instância. Então me fala uma coisa, está entendendo o que está acontecendo aí? Acho que sim, professor. Teve um recurso que está andando lá no tribunal. E os autos principais estão lá na primeira instância. O recurso está correndo no tribunal, mas os autos estão na primeira instância. Às vezes tem caso de imposição de multa lá no tribunal. Havendo, no caso de imposição, olha aqui, ó. No caso de imposição de multa prevista no 798 e no 855 do Regimento Interno do TJ, comunicando comunicadas aí essas pelo tribunal, deve a serventia anotar onde? Na capa dos autos, mesma coisa, indicando a folha onde foi aplicada. Nenhuma novidade. Nos cartórios integrados ao sistema informatizado, as anotações do 45, professor, você pode voltar ao 45? Olha como eu sou bonzinho, eu não preciso voltar ao 45. Como o item 45.4 fez menção ao 45, eu já coloco o 45 aqui. Cabe apenas ao senhor ler, o que você acha? Vou colocar em letra maiúscula, ler o que nós estamos fazendo. O que você acha? Você vai passar na prova. Muito bem. No cartório informatizado, tá? Integrado ao sistema informatizado, aí ele fala, as anotações do 45 não precisam ser lançadas na capa. Quais são essas anotações? Que na capa deve ser sempre consignado o número, lembra que nós falamos? Então tá aqui, ó. Cartório integrado ao sistema informatizado, não precisa ser lançado na capa dos autos, isso aqui. Ok? Muito bem. Escrivães diretores ou, sob sua supervisão, os escreventes farão a revisão. Então veja, não só os escrivães, também os escreventes farão a revisão das folhas dos autos que devam subir a despacho ou remetidos à superior instância. O que é isso? Gente, isso é muito chato. Às vezes o processo fica gordinho e nós vamos ver que ele não pode passar de 200 folhas, ou quando tiver
hipóteses específicas e tal. Quem que vai conferir isso, né? Olhar todas as... Olha que gostoso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Veja que ridículo. Vai ter de ser feito pelo escrivão ou pelo escrevente. Chuta para quem que vai sobrar. Pro escrevente. Ok? Seja quando vai à conclusão ou quando vai para a superior instância. O que mais? Em caso de erro na numeração, certifica a ocorrência, sendo vedada a renumeração. Na prática, a gente renumera. Na prova, não. Tá bom? Então, você vai lá, certifica que teve erro e não muda. É isso. É isso que é para pôr na prova. Caso de erro, certifica a ocorrência, vedada a renumeração. Não esqueça disso. Na hipótese de numeração está repetida, acrescenta-se apenas uma letra ou alfabeto. Por exemplo, tem 2 páginas 188. Para não mudar, põe 188A, 188B. Assim, ok? Somente serão formados autos suplementares quando da remessa dos autos à segunda instância. Então, somente serão formados autos suplementares quando a remessa à segunda instância, se o processo envolver questão de alto risco conforme determinação judicial. Então, porque em regra não tem como fazer auto suplementar, não existe isso, tá bom? Nos feitos vinculados à área infracional, da infância e juventude, a representação terá numeração própria, apondo-se o número da folha seguindo de letra, R, então vai ser mais ou menos assim, ó, 1R, 2R, entendeu? Assim. A numeração da comunicação do ato infracional será sempre aproveitada de forma integral. Em caso de erro na numeração, certificar-se-á a ocorrência, sendo proibida a renumeração. Na hipótese de numeração repetida, acrescenta-se apenas uma letra, nós já falamos, né? Acho que esse eu repeti, não repeti? Tal. Antes da... Ah, não repeti não. Antes da subida dos autos, superior instância, deve o escrivão certificar eventuais suspensões de expediente, havidas no período que vai da data da intimação da sentença ou do despacho que provocou o inconformismo, até a data em que foi protocolada a petição que contém o recurso com as especificações. Por que que isso é importante? Gente, isso é importante pelo seguinte, olhem para cá. Quando começa a correr o prazo para uma pessoa recorrer? Quando ela é intimada dessa sentença. Tudo bem? Se a sentença for proferida em audiência, lá no processo civil, a gente sempre vê o quê? Que lá, da própria audiência, sair intimado as partes, já começa dali. Tudo bem? Tudo bem. Gente, se ele vacilar diante de uma sentença e não recorrer, o que acontece? Transita em julgado. Então o advogado tem de ficar muito esperto com o prazo, não é verdade? Muito bem. Agora, vamos imaginar, qual é o prazo de uma apelação? O prazo da apelação, para quem não sabe, é de 15 dias. Tudo bem? Agora, eu pergunto para vocês, 15 dias é o prazo da apelação? É. Vamos imaginar que a sentença tenha sido publicada no dia 1 do 6. Então, a sentença aqui, tá? Foi publicada dia 1 do 6 de 2012. Não, sei lá, estou colocando, imagina que é um dia útil e tal, nem sei. A grande questão é cabível uma apelação, sei lá, no dia 30 dias depois? Em regra, não. Mas quando você pegar essa apelação 30 dias depois, 20 dias depois, você tem de ficar esperto se houve algum período que nós sabemos que entre a publicação, né, de uma sentença até o recurso, nesse meio tempo, nesse ínterim, né, tem de ter um prazo que é o prazo do recurso, tá? Todo mundo sabe disso. Mas imagine que nesse intervalo tenha havido alguma causa que tenha suspendido o prazo. Se suspender o prazo, ele corre? Não. E como é que você vai saber isso se você não certificar? É para isso que tem o 46B de bola. Olha o que ele disse. Olha o que ele disse. Ó, antes da subida dos autos à superior instância,
deve o escrivão diretor certificar nos autos eventuais suspensões de expediente havidas no período que vai, né? Qual o período? A suspensão importante, gente, é a que vai da data da intimação das partes da sentença ou do despacho, né, que provocou o inconformismo, até a data em que foi protocolizada a petição. Então, quer dizer, o que é importante aqui para nós é isso aqui, ó, né? Da data que que foram intimadas as partes da sentença até a data da protocolização, de que foi protocolado o recurso, seja ele de sentença ou de decisão interlocutória, ok? Então, cuidado com esse detalhe, tem que certificar isso, tá? Eu diria que esse aqui, ó, é a bola da vez e vou eleger também esse aqui como batata. Batata, todo mundo sabe que a chance de cair é gigante. O senhor já deve ter umas 20 batatas aqui no meu material. Toda hora o senhor fala batata. Não fica nervoso. Não fica nervoso, porque eu vou mostrar a figura para vocês do que é um escrevente no dia a dia. Veja, vocês estão vendo essa figura aqui, ó. Vocês estão vendo? Ó. Essa aqui era uma colega que trabalhava com a gente, ó. O nome dela era Luciana, ó. Veja que aqui agora ela não consegue nem ser mais vista. Veja aí. Olha a doutora Luciana aí na tela. Tá vendo, não? Na tela? Aqui, ó. Veja que não consigo, ninguém vê mais. Eu pus até uma seta para facilitar. Então, professor, mas eu não estou vendo o rosto da pessoa. Aprenda uma coisa. Lá não tem rosto. O que existe são pilhas de processo. Veja que a pessoa não tem rosto. Ela está carregando um peso que é 4 vezes o valor dela mesma. Senhores, moral da história. Os autos do processo não podem exceder 200 folhas de cada volume. Professor, volta para cá, volta para cá, volta para cá. Como assim? Tá vendo isso aqui? Isso aqui é o volume. Não pode ficar gordinho demais. Entendeu? Não, não dá. Então, não pode exceder 200 folhas de cada volume. Senhor, cada volume? Quer dizer que processos tem mais de um volume? Claro! Quantos? Assim, 2, 3? Mais? 4, 7, 10? Mais? Tem processo com 40, 60 volumes. O senhor está brincando comigo? Não. Então, olha para lá. Ó. Os autos de processo não podem exceder 200 folhas. Só que para variar tem uma exceção. Se tem uma exceção, cai na prova. Se cai na prova, batata. Tem de anotar. Ok? Então, vamos lá. Os autos não podem exceder 200, excetuando os casos especiais decididos pelo juiz. Só isso, professor? Não. Olha agora, presta muita atenção. Em nenhuma hipótese, será seccionada uma peça processual com seus documentos anexos, mesmo que a pretexto de ter o volume atingir 200 folhas. Nesse caso, vai ser encerrado com mais ou menos folhas. Professor, eu não entendi lufas. Não entendi nada. É o seguinte. Aqui tem um documento que vai da folha 150. Ó, imagina, eu tô com 150 folhas nos autos. 150 folhas. Chegou um documento aqui e eu juntei um laudo. Um laudo enorme. Ele tem mais de 100 folhas. Já estava com 150. Foi para quanto? 250. Em regra, posso ter mais de 200 folhas de volume? Não. Mas olha o que diz aí. Em nenhuma hipótese pode ser cortada, seccionada uma peça processual, mesmo que o volume tenha atingido 200 folhas. Moral da história, nesse caso, ou ele fica com menos folhas, ou com mais. Pode ser que então que eu tenha um volume de 210 folhas, 250 folhas. Entenderam a jogada? Professor, eu entendi, não corta. Por exemplo, eu tinha uma boa desculpa, porque eu odiava fazer volume. Como assim? Quando o volume tem 200 folhas, por exemplo, 200 folhas, já tem 210 folhas. O que você tem de fazer? Tirar as 10 folhas, porque não é nenhuma peça processual específica, e montar um novo volume. Montar um novo volume é fazer uma nova capa. Bater aqueles carimbos chato do inferno. Desculpa, é que eu acabei lembrando um pouco do meu passado.
Nossa, eu achei que era um sonho que eu ainda estivesse lá. Senhor, que isso? Eu tô querendo entrar lá, o senhor tá dizendo que achou que estava lá? Filho, tudo tem uma época na vida, ok? Senhores, tirando a brincadeira, ó, sabe o que eu fazia? Eu dava uma de besta, não fazia capa não, eu odiava fazer capa. Aí quando, você lembra aquela pessoa que me perseguia? Então você tinha uma chefe chata, que ela ficava assim, ó, Alessandro, você não fez capa. Sabe o que eu fazia? Desculpe, mas a senhora quer que eu seccione uma peça processual? Ah, é por isso que passou de 200 folhas? Claro. Ah, bom, desculpa. Entendeu? Eu tinha sempre uma boa saída, Leão da Montanha. A senhora não entendia a piada. É que você tem menos de 30. Entendeu? Saída pela direita. Na dúvida, fuja. Então, lembra desse detalhe. Peça processual não pode cortar. Mesmo que o volume, com pretexto de ficar com 200 folhas, pode ficar com mais ou com menos. Por favor, poderá, entretanto, formar-se um só volume para encerrar uma única peça processual que contenha mais de 200 folhas. Caramba, um laudo, por exemplo. O encerramento e abertura de novos volumes, olha que gostoso, gente, olha que gostoso. Tanto encerramento como abertura, olha que delícia. Tem de ser feito, ó, mediante lavratura de certidão, folha numerada, prosseguindo sem solução de continuidade no volume subsequente. Senhores, veja uma questão de prova. Os autos do processo, excetuados os casos especiais, decididos pelo juiz, não poderão exceder, pergunta dificílima, letra D, se não for A, se não for B, se não for C, se não for E, só se for D, desculpa, só se for letra D. Vamos lá. Vamos mais uma. Aí, ó. Só não é mais uma, é a mesma. É outra, gente. Caiu em 2010 também, ó. Excetuados os casos, qual é a resposta? D de novo. Vamos embora. Os escrivães diretores enviarão os autos ao juiz, ao órgão do Ministério Público. Professor, o que é o órgão do Ministério Público? Fiquei até ruborizado aqui em casa. O órgão do Ministério Público é o MP, é o promotor de justiça. Só isso. Então, os escrivães, eles mandam os autos, seja lá para a sala do juiz ou para o Ministério Público, tá certo? Só que mandar os autos, por exemplo, quando eu mando os autos conclusos, não foi para o juiz? Foi. Como é que você acha que é? Você acha que, como é que alguém mandou os autos? Ai, professor, eu acho que eu sei. Tem de fazer fazer carga. Como assim carga? Você achou que fosse como? Que alguém precisa mandar os autos, o juiz manda assim, ó, vai! Lógico que não, né? Tem de fazer o quê? Olha lá. No dia em que assinar termo de conclusão ou de vista. Então, os escrivães têm de mandar no dia que ele assinou termo de conclusão ou de vista, ele tem de mandar lá para a sala. Não sendo permitida, ó, cuidado com isso, sob qualquer pretexto, permanência dos autos em cartório. Você já pensou, gente, se os autos ficam em cartório, hein? Numa correição, olha o juiz, fanfarrão, aí pega, o juiz pega. Olha o juiz, ó. Escrivã Matilde. Dona Matilde, por gentileza. Pois não. Esses autos aqui, alguém assinou um termo aqui de conclusão para mandar para o juiz. Pois é, excelência. É que nos termos do 48 das normas, tem... Eu sei, dona Matilde! Ah, eu sei que o senhor sabe. O senhor é juiz. Então, acontece, dona Matilde, que o termo aqui é dia 14 de junho. Eu sei, excelência, é meu aniversário. Não me interessa, dona Matilde. Hoje é dia 14 de agosto. Ai, meu Deus! Como é que isso está aqui? É para isso que eu chamei a senhora aqui, seu imbecil. Então, como é que essa pica está aqui? Entendeu? É isso. Por isso que tem de ter o que está aí, ó. Os escrivães e diretores enviarão os autos ao juiz no dia em que assinar o termo de conclusão ou vista. Não é para permitir, sob qualquer pretexto, a permanência de autos em cartório. Não pode ficar lá com um termo de vista. É só isso. Senhor, eu entendi. Então, vamos embora, filho. Vamos embora. Nenhum processo será entregue com termo de vista ao promotor ou advogado sem assinatura
no livro de carga ou descarga. Não pode. Pode ser promotor, pode ser juiz ou advogado, não interessa. Não pode. Sem prévia assinatura no livro, você não pode entregar com termo de vista o processo. Tá claro isso? Professor, posso fazer uma pergunta? Pois não? Eu tô com vergonha. Pois não, fala, Wilbur. E para o juiz? O que tem o juiz? Tem de fazer carga se os autos forem... Por exemplo, eu mandei os autos para a sala do juiz concluso e não foram sentenciados no final do expediente. Tem de fazer carga? Eu acho que não, professor. Ele é o juiz, ele faz o que ele quer. É essa a resposta? Não. Não, né? Para o juiz também será feita a carga igualmente dos autos conclusos ao juiz. E que não receberem despacho ou não forem sentenciados até o final do expediente. Meu Deus, professor, quem que vai ter coragem de fazer isso? Você tem dúvida? Qual é o nome do escrevente? Antônio. Ele tem coragem para isso. Imagina, quem que vai fazer isso? Sei lá, gente. Isso é só nas normas, né? Imagina. E olha isso, ó. Se o juiz se recusar a entregar, a assinar, fica consignado. Imagina o Antônio. Imagina aquele escreventezinho. Excelência, pois não, Antônio. O juiz já sabe que o cara não bate bem. Pois não. O senhor pode assinar o livro de carga, porque o senhor já está com ele aqui e é o final do dia, já acabou o dia. E o senhor não resolveu nada ainda. Aí o juiz, a vontade do juiz tem é mandá-lo ao inferno, mas ele sabe que já não tem escrevente. Quando tem um meio, né, é melhor ficar com ele, tá bom? E aí ele pega e fala, tá bom, eu vou e assino. Agora, se a pessoa, se o juiz não tem paciência, ô Antônio, você quer saber de uma coisa? Eu não vou assinar. O que o Antônio faz? Não tem problema, excelência. Nos termos do item 48.3, se o juiz se recusar, abre até um slide, né? Um slide portátil que o Antônio usa. Se o juiz se recusar a assinar, fica consignado no assentamento. Eu vou consignar que o senhor não recebeu, tá bom? Tenha uma boa noite, excelência. O juiz fala, meu Deus, quem é esse ser? Mas o importante é que você de casa aprendeu isso que está na luz. Tudo bem? Vamos fazer uma? Vamos. Tempo! Você gosta que deixa com tempo ou sem tempo? Não, professor, me deixa em paz. Deixa eu ver a questão. Peça processual deve ser seccionada se devido à sua juntada os autos atingirem mais de 200 folhas. Certo ou errado? Certo ou errado? Professor, eu acho que está errado, porque a peça processual não pode, mesmo a pretexto de ter 200 folhas. Está errado. B. O mesmo volume dos autos não pode ser formado por uma única peça processual se a mesma atingir mais de 200. Pode sim, pode ter um único documento. C. O processo será entregue com vista ao promotor de justiça independente da assinatura. Ei! Que história é essa de independente de assinatura? Está errada. Assim como a B, está errada. Assim como a A, está errada. E aí? Está errada também. Nenhuma hipótese pode ter mais de 250 folhas. É possível. Está errada. Se não for A, se não for B, se não for C, se não for E, só se for a letra D de dado para evitar cacófatos. A letra D diz que será feita a carga dos autos conclusos ao juiz e que não recebam despacho ou sentença até o final dos expedientes. E lembrem de Antônio, se o juiz se recusar a assinar, fica isso consignado no assentamento de carga. Outro dia eu dei essa aula, fiz toda essa brincadeira, esse teatro maluco, e um aluno perguntou para mim, professor, posso fazer uma pergunta? Pode. O Antônio era o senhor? Não era. Pessoal, vamos tomar um café e daqui a pouco a gente volta.